Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo, bom dia, boa tarde, seja o horário que você estiver se sentindo melhor para estar assistindo. Esse vídeo que eu vou estar falando aqui agora é um vídeo que vai trazer uma informação, uma edificação, estruturação na sua vida e seu conhecimento bíblico. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa guerra que está acontecendo com Israel e Irã. Historicamente, nós sabemos que Israel é um povo que foi gerado e foi direcionado, de fato, por vontade de Deus. A Bíblia diz, pode porventura uma nação nascer num só dia? Israel nasceu num só dia. E a palavra de Deus diz que nós temos duas questões aqui a ser consideradas. A primeira, o nascimento de Israel é um fato que, sem sombra de dúvida, é um mistério. É algo de Deus. Foi Deus que fez uma nação nascer em um só dia. A segunda consideração é que Israel e os árabes, historicamente, a Bíblia diz que eles vão ser conhecidos pela Bíblia como irmãos. Quando você lê a história de Abraão, você lê a história de Agar, você lê a história de Abraão com Sarai, que é sua esposa, que é Sara, e a Bíblia vai mostrar esses dois meninos. A Bíblia diz que Ismael nasceu primeiro que Isaque. Isaque e Ismael são irmãos. Dali vai vir duas nações. Da vida de Ismael vai nascer os árabes. E da vida de Isaque vai nascer Israel, no caso, os judeus. Eles são irmãos. A questão é que os árabes são irmãos relacionados por filho de Agar, né? No caso, é irmão de Isaque, mas ele é filho não de Sara, é filho de Agar. E a Bíblia diz que Isaque é filho de Sara, diretamente sua esposa, esposa de Abraão. A Bíblia vai dizer que o maior servirá o menor. Como a Bíblia ela traz essa notícia que o maior servirá o menor, isso vai acontecer de fato na vida de Isaque, na vida de Jacó, vai acontecer na vida de José. A Bíblia mostra que o maior servirá o menor. A Bíblia diz que isso acontece por vontade de Deus, na presciência divina. Mas a Bíblia mostra que tem uma promessa também na vida de Ismael. Deus faz uma promessa na vida de Ismael quando, em Gênesis capítulo de número 16, Deus fala com Agar que o menino não morreria e que dele Deus suscitaria uma grande nação. Esse menino seria valente e guerreiro. É o histórico que nós conhecemos a respeito dos árabes. Os árabes, eles são vizinhos diretos de Israel. Eles também estão no solo ali exatamente na Mesopotâmia, conhecido como Oriente Médio, exatamente na região centralizada onde a guerra está acontecendo. Comumente é chamada de Guerra Santa, nós conhecemos a história. Mas vale a pena a gente lembrar que Israel, por sua vez, vai nascer também através de Isaque. Isaque é o filho da promessa. Ele é o irmão de Ismael. A Bíblia diz que Deus deu 2 filhos a Abraão. Nesse contexto, a palavra de Deus vai dizer que os 2 serão grandes. Israel não é grande no tamanho geográfico, Israel não é grande no sentido pessoal da palavra de povo, porque Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes. O espaço geográfico de Israel também não é muito grande. Quando nós olhamos, Israel é bem pequeno. Como que Israel consegue sobreviver, visto que nós sabemos comumente que aquelas pessoas, se pudessem destruir Israel, destruiriam sem arrependimento. Se eles pudessem aniquilar Israel, eles aniquilariam Israel. Porém, a Bíblia diz que vai chegar um tempo de uma grande guerra. O dossiê que nós estamos vendo agora é apenas a antivéspera de tudo que vai acontecer, de 2 guerras que vão acontecer diretamente concentrado no solo de Israel. A Bíblia fala sobre Gog e Magog. Gog e Magog é uma guerra que vai acontecer e a palavra de Deus vai dizer que dentre as guerras que acontecem ali vinculada a Israel, essa guerra em especial é uma guerra que vai levar uma agitação muito grande. Haverá uma aliança, é chamado Eixo do Mal, entre Rússia, Coreia do Norte, China e provavelmente outras nações como Etiópia. Eles estarão juntos, unidos contra Israel. Porém, também Israel, a Bíblia diz que tem algumas nações que estarão do seu lado. A palavra de Deus vai dizer que
nesse momento de guerra, de uma batalha, grande tribulação, a guerra Gog e Magog, todas as guerras que estão contra os santos, que é Israel, a Bíblia diz que vai ter uma batalha muito concentrada, muito grande. E essa batalha, ela não vai demorar muito, mas porém o resultado vai ser uma tragédia. A Bíblia diz que vai ser muito trágico, vai ter muitos corpos, vai morrer muitas pessoas. Se você analisar a história de Israel, poucas vezes na Bíblia Israel perdeu alguma luta. Israel dificilmente perde uma batalha. Por quê? Porque Deus luta as guerras de Israel. Deus nunca abandona Israel. Deus toma Israel como filho, como esposa, e Deus protege Israel. Deus cuida de Israel. A Bíblia diz que Deus escolheu dentre todas as nações, escolheu a Israel. E começou sendo hebreus, israelitas, né? Passou a ser chamado de Israel e depois comumente conhecida como os judeus. A Bíblia mostra que Deus tem uma aliança com eles. A Bíblia fala da antiga aliança e a nova aliança. A Bíblia diz que todas as duas têm vínculo com os judeus. No contexto histórico veterotestamentário, Israel tem uma aliança direta com Deus. Através dos seus patriarcas, Deus faz promessa direcionada a Israel, a terra santa. E Deus toma uma terra e dá a esse povo. É promessa dele e ele cumpriu tudo o que ele falou. Mas a Bíblia diz que vai chegar o momento da guerra chamada Gog e Magog. Essa guerra é terrível. Ezequiel capítulo de número 38, Ezequiel capítulo de número 39, vai narrar a tragédia, vai narrar a guerra. Veja bem, eu quero abrir parênteses aqui para destacar que Deus, assim como ele ama Israel, Deus também ama todas as nações. Deus ama a Rússia, Deus ama a China, Deus ama o Irã, Deus ama o Afeganistão, Deus ama o Azerbaijão, Deus ama a China, também o Laos, o Brasil e todas as nações. Deus, ele ama todos, mas a questão é que ele escolheu um povo para chamar de seu. E de fato Deus escolheu os judeus para chamar de seus. Eu não estou falando da igreja, preste atenção. Eu estou falando em vínculo de nação. Estou falando sobre um povo que ele separou para ele. Ele chamou os judeus. Ele chamou de meu povo. E esse povo é cuidado por ele, guardado, velado. Ele cuida como cuida de um homem cuida de uma plantação, como cuida de toda a sua casa, como cuida da segurança da sua família. Deus também cuida de Israel. Tudo que está acontecendo é uma guerra. A gente sabe que a Pérsia já teve vínculo com Israel. Inclusive, historicamente, a Bíblia narra sobre Ciro, que liberou o povo, deu um decreto para que o povo voltasse de Babilônia. Quando ele toma a Babilônia, e a Bíblia diz que vai ruir o reino de Nabucodonosor, e a Bíblia diz que começa a ruir, e eles que estavam lá em Babilônia, aprisionados depois de 70 anos, vão voltar do cativeiro babilônico através de um decreto de Ciro. Ciro, ele é um dos reis da Pérsia. Ciro é um rei que está vinculado diretamente à Pérsia. A Pérsia é um antigo reino que hoje é chamado de Irã. E a Bíblia diz que até 1973, né, a partir dali começa a ter uns estresses, mas eles eram amigos do povo de Israel. E quando entra os Ayatollah, a partir de uma revolução dos Ayatollah, eles começam a se revoltar contra Israel. E vai chegar o momento de uma guerra acontecer de fato entre o Irã, juntamente com outras nações que vão ir contra Israel. O desejo deles, se eles pudessem aniquilar Israel do mapa, eles fariam sem êxito. Eles não teriam, sem hesitar. Eles fariam sem hesitar de destruir Israel. Só que tem uma vírgula aí na história. Israel é o povo do Senhor. Deus cuida daquele povo, Deus cuida daquela terra. Ele ainda tem promessas que não se cumpriram com o povo judeu e ele vai continuar cumprindo a promessa. Mas deixa aqui uma palavra breve e quero dizer para você, nós devemos estar prontos e precavidos para o arrebatamento, porque em breve Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Você precisa estar pronto para a vinda do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos uma vírgula na história. Nós somos a igreja, nós fomos enxertados na videira. E nós teremos um assunto a ser tratado com Deus, mas não na terra. E Ele está preparando a gente para isso. Então se prepare e fique pronto.
no nome